Se você já teve aquela sensação de que algo não se encaixa, como uma peça deslocada em um quebra-cabeça, então sabe como me senti quando cheguei àquela cidade. A primeira coisa que notei foi o ar. Não o tipo de ar fresco e limpo que se espera de um vilarejo cercado por florestas, mas algo mais denso, quase opressor. Havia cheiro de terra molhada, fumaça de madeira e um leve aroma doce que parecia vir do festival. O Festival da Lua Vermelha. Aparentemente, era o grande evento da cidade. Cartazes estavam espalhados pelas ruas de pedra, anunciando danças, comidas típicas e uma fogueira no centro da praça principal. Mas o que realmente me chamou a atenção foi a lua. Ela parecia muito maior do que o normal. Um círculo perfeito de um vermelho escuro, quase vivo. Era impossível ignorar. Eu não sabia, mas aquilo seria apenas o começo. Enquanto caminhava pelas ruas estreitas, senti um desconforto crescente. As pessoas estavam mascaradas, como parte do festival, e dançavam ao som de tambores que ecoavam pelo vilarejo. As máscaras eram elaboradas, algumas assustadoras, com traços animalescos. Eu deveria me sentir atraída pelo clima vibrante, mas não conseguia. Era como se algo espreitasse entre a multidão, algo que eu não conseguia ver. As barracas de comida eram convidativas, com cheiros doces e salgados misturados no ar. Cheguei a parar em uma delas, onde vendiam um pão quente coberto de mel. Minhas mãos, no entanto, estavam trêmulas demais para aceitar qualquer coisa. Foi quando percebi que alguém me observava. Não era apenas um olhar casual, era algo mais profundo, quase invasivo. Me virei para procurar a origem daquela sensação, mas só encontrei pessoas mascaradas, dançando e rindo. Continuei andando, tentando me livrar da sensação de ser seguida. Os sons do festival pareciam se misturar, os tambores ficando cada vez mais altos, quase sufocantes. As luzes das tochas dançavam nas paredes das casas, criando sombras que pareciam se mover de forma independente. Meus passos me levaram até uma área mais afastada, onde o som diminuía e o frio da noite se tornava mais evidente. Parei perto de um pequeno lago, tentando recuperar o fôlego. A água refletia a lua vermelha, criando um contraste assustador contra o preto do céu. Por um momento, tudo ficou incrivelmente quieto. Sem risos, sem tambores. Apenas o som da minha própria respiração e o leve farfalhar das folhas. Então ouvi. Era um som baixo, quase imperceptível, como o sussurro de alguém muito próximo. Me virei rápido, meu coração disparado. Entre as árvores, uma sombra alta e imóvel me encarava. Eu não podia ver seu rosto, mas sentia que estava sendo avaliada, como se aquela presença estivesse tentando decidir algo sobre mim. Quis correr, mas minhas pernas não obedeceram. O ar ao meu redor parecia mais frio, mais pesado. Foi então que ouvi meu nome. Não como alguém que grita à distância, mas como um sussurro, íntimo, como se o próprio vento o carregasse. Elisa, era a única palavra, mas foi suficiente para me fazer estremecer. Tentei ignorar, convencida de que estava imaginando coisas, mas a sensação não foi embora. Algo naquela cidade estava errado. Eu sabia disso, só não sabia o que estava por vir. A sombra ainda estava lá, imóvel entre as árvores, como se fizesse parte da própria floresta. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que qualquer coisa, ou qualquer pessoa, poderia ouvi-lo. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação, um truque das luzes ou do cansaço. Mas então ela se mexeu. Não rápido, como alguém assustado, mas lento, deliberado, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Meus pés finalmente reagiram, e eu recuei 2 passos, tropeçando em uma raiz exposta. O impacto não chegou a me derrubar, mas o suficiente para que uma dor aguda percorresse meu tornozelo. Tentei correr, mas o som do farfalhar das folhas atrás de mim me dizia que não conseguiria escapar. Senti o peso da presença se aproximando, e antes que eu pudesse gritar, ouvi um rugido baixo, gutural, diferente de tudo que já tinha ouvido. Fechei os olhos, esperando o pior.
Mas o que veio a seguir não foi um ataque. Foi o som de algo, ou alguém, interceptando aquela sombra. Abri os olhos apenas a tempo de ver um vulto em movimento, rápido demais para que eu pudesse acompanhar. O impacto foi tão forte que fez o chão vibrar sob os meus pés. Quando tentei entender o que estava acontecendo, o vulto já estava de pé, entre mim e a sombra. Era um homem. Ele era alto, esguio, mas com uma força visível em sua postura. Seus cabelos escuros estavam bagunçados, e seus olhos, mesmo na penumbra, pareciam brilhar, como se refletissem a luz da lua. Ele não disse nada, mas o modo como se posicionou, protetor, deixou claro que estava ali para me defender. Meu medo foi substituído por um misto de fascínio e confusão. Quem era ele? E mais importante, o que ele estava enfrentando? A sombra avançou novamente, e ele a enfrentou de frente, como se não houvesse hesitação. O som que veio do confronto foi algo primal. Um rugido profundo seguido de um estalo que fez meu estômago revirar. Não consegui distinguir o que era aquela coisa, mas tinha certeza de que não era humana. A luta durou pouco, menos de 1 minuto, até que a sombra se dissipou na escuridão, como se nunca tivesse existido. Ele virou-se para mim, agora mais próximo, e pela primeira vez pude ver seu rosto com clareza. Era um rosto bonito, mas carregado de algo que eu não conseguia identificar. Havia força, mas também uma tristeza velada nos olhos. Ele me observou por um momento, como se estivesse tentando decidir algo, antes de finalmente falar. Você não deveria estar aqui. Sua voz era grave, mas não dura. Ele não parecia estar bravo comigo, mas preocupado. Eu tentei responder, mas as palavras simplesmente não saíram. Minha mente estava ocupada demais tentando processar tudo o que tinha acabado de acontecer. Ele deu um passo à frente, e a proximidade me fez perceber algo estranho. O ar ao redor dele era diferente, mais frio, mas também mais vivo. Quem é você? A pergunta finalmente escapou dos meus lábios, mas ele não respondeu. Em vez disso, estendeu a mão como se quisesse me ajudar a levantar. Ainda hesitante, aceitei, e o toque dele me fez estremecer. Era firme, mas mais frio do que eu esperava. Você precisa sair daqui, ele disse novamente, desta vez com mais urgência. Não é seguro. Antes que eu pudesse questioná-lo mais, ele me guiou de volta para a trilha, sempre olhando ao redor, como se esperasse que a sombra retornasse. Havia algo nele que me dizia que ele sabia muito mais do que estava disposto a revelar. E apesar do medo, uma parte de mim queria desesperadamente entender quem, ou o que, ele era. Depois daquele encontro, eu deveria ter ido embora. Qualquer pessoa sensata teria feito isso, mas algo me impediu. Talvez fosse o jeito como ele me olhou, como se me conhecesse de algum lugar. Ou talvez fosse o fato de que, por mais aterrorizante que tudo tivesse sido, eu não me sentia ameaçada por ele. Muito pelo contrário, ele parecia ser a única coisa que me mantinha segura naquela noite. Ele me acompanhou até a beira da floresta, onde as luzes do festival ainda eram visíveis. Mas antes de me deixar, ele parou e olhou diretamente para mim. Você não deveria ter vindo, ele repetiu, como se as palavras fossem uma sentença. Há coisas aqui que você não entende, e algumas delas estão te observando. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Quem era aquilo? Perguntei, minha voz tremendo. Ele hesitou, como se estivesse escolhendo suas palavras com cuidado. Uma sombra de algo que já foi humano. Há muito tempo. Ele não entrou em detalhes, mas sua expressão dizia tudo. Ele conhecia aquelas criaturas, sabia o que elas eram, e mais importante, sabia como enfrentá-las. Meu nome é Rafael, ele finalmente disse, quebrando o silêncio. O som do seu nome parecia quase familiar, como se eu já o tivesse ouvido antes, embora fosse impossível. E você, quem é? Sua pergunta parecia mais do que curiosidade. Havia um peso em sua voz.
como se meu nome fosse a chave para algo que ele não queria enfrentar. Elisa! Respondi, minha voz mais firme do que eu esperava. Ele assentiu, mas o nome pareceu mexer com ele de um jeito que eu não conseguia entender. Elisa! Ele repetiu, quase como se estivesse testando o som. Eu queria perguntar mais. Sobre as sombras, sobre ele, sobre o que estava acontecendo naquela cidade. Mas antes que eu pudesse falar, ele se afastou. Volte para o festival. Fique perto das pessoas. Eles não vão te seguir enquanto você estiver na luz. Ele começou a se virar, mas eu não consegui me conter. E você? O que você é? Ele parou, mas não se virou. Eu sou o que eles chamam de protetor. Ele disse, sua voz mais baixa, quase como se falasse consigo mesmo. Mas, para ser honesto, não tenho certeza de que posso proteger você. Não desta vez. Antes que eu pudesse insistir, ele desapareceu na escuridão, tão rápido e silencioso quanto tinha aparecido. Voltei para a praça principal, mas nada parecia igual. As máscaras e as danças, que antes eram apenas estranhas, agora me pareciam uma fachada, algo usado para esconder a verdade. Enquanto os tambores ecoavam, minhas mãos ainda tremiam, e minha mente girava em torno de uma única pergunta. Quem era Rafael? E por que eu sentia que ele sabia mais sobre mim do que eu mesma? Eu não consegui dormir naquela noite. A figura de Rafael continuava surgindo em minha mente, com aqueles olhos intensos e o tom melancólico de sua voz. Não era só o que ele disse. Eles não vão te seguir na luz. Mas a maneira como ele disse, como se estivesse carregando o peso de um segredo que o destruía lentamente. E de alguma forma, eu sabia que esse segredo tinha algo a ver comigo. Na manhã seguinte, decidi que precisava de respostas. Voltei ao festival, mas desta vez prestei mais atenção aos detalhes que antes havia ignorado. As máscaras que antes pareciam apenas um adereço artístico, agora pareciam esconder intenções. Os sorrisos dos moradores, que antes pareciam genuínos, agora me pareciam forçados. Havia algo errado com aquela cidade, e Rafael era o único que parecia saber o que era. Eu o vi novamente naquela tarde, parado à sombra de uma árvore próxima à praça. Ele não estava mascarado como os outros, mas ninguém parecia notá-lo. Ele estava ali, e ao mesmo tempo, era como se fosse invisível para todos, exceto para mim. Quando nossos olhos se encontraram, ele fez um gesto quase imperceptível, me chamando para segui-lo. Sem hesitar, caminhei até ele, meu coração batendo rápido, uma mistura de medo e curiosidade. Ele não disse nada até estarmos longe da praça, em uma trilha que levava ao interior da floresta. Você deveria ter ido embora. Ele começou, sem sequer olhar para mim. Mas agora que ficou, não pode mais ignorar o que está acontecendo. Você está falando dessas sombras? Perguntei, tentando controlar a tremedeira na minha voz. Ele parou e finalmente se virou para mim. As sombras são só uma parte. Há coisas maiores em jogo aqui, Elisa. Coisas que você não entende. Mas deveria. Ele pronunciou meu nome com uma familiaridade que me incomodou. Era como se ele tivesse dito antes. Talvez em outro momento, outro lugar. Como você sabe tanto sobre mim? Eu não te conheço, mas parece que você já me conhece. Há muito tempo. A pergunta escapou antes que eu pudesse segurar, mas ele não se esquivou. Pelo contrário, ele me olhou como se estivesse prestes a me revelar algo que eu não queria ouvir. Você não se lembra, ele disse, com um tom que era mais uma constatação do que uma pergunta. Mas você deveria. Ele hesitou e pude ver um conflito em seus olhos, como se decidir o quanto revelar fosse uma batalha interna. Eu te conheço, Elisa, muito antes de você pisar nessa cidade. Minha mente girou. O que ele queria dizer com aquilo? Como ele poderia me conhecer antes, se eu nunca tinha estado naquele lugar? Ele se aproximou, os olhos fixos nos meus, e por um momento tudo ao redor pareceu desaparecer. A lua vermelha não é apenas um fenômeno, é um laço,
Algo que conecta aqueles que estão destinados a se encontrar. Eu recuei um passo, minha respiração pesada. Isso não faz sentido, balbuciei, tentando processar suas palavras. Você está dizendo que nós... Ele não respondeu diretamente. Em vez disso, ele segurou meu braço, seu toque frio, mas firme. Você sente isso, não sente? Não é coincidência. Você veio até aqui por um motivo. Eu não sabia o que responder, porque no fundo ele estava certo. Algo naquela cidade me puxara até ali, algo que eu não podia explicar. E naquele momento percebi que Rafael não era apenas um mistério a ser resolvido. Ele era parte de algo maior, algo que eu mal começava a entender. Se antes eu achava que o festival e as sombras eram o maior dos mistérios, estava enganada. Quando Rafael decidiu me contar mais sobre o que estava acontecendo, percebi que minha compreensão da realidade estava prestes a mudar para sempre. Você acha que eles são só histórias, não é? Vampiros, maldições, essas coisas. Ele começou, enquanto caminhávamos pela floresta. Mas histórias têm raízes, na verdade. Ele não olhava para mim enquanto falava, como se cada palavra fosse um peso que ele carregava. Eu sou a prova disso. As palavras dele ficaram suspensas no ar por alguns segundos antes que eu as absorvesse completamente. Vampiros. Ele estava falando sério. Tentei rir, achar que era alguma piada mal elaborada, mas o olhar que ele lançou na minha direção apagou qualquer dúvida. Era real, e de alguma forma, eu não estava tão surpresa quanto deveria. Então, é isso que você... É? Perguntei, a voz mais firme do que eu esperava. Você é um... vampiro? Ele assentiu, mas não parecia satisfeito em admitir. Somos mais do que isso, ele disse. Muito mais. Mas neste momento, isso é tudo que você precisa saber. Ele continuou a caminhar, como se me dar tempo para processar fosse parte do plano. E eu precisei de tempo. A ideia de vampiros sendo reais não era algo fácil de digerir. Mas havia algo na maneira como ele falava que fazia tudo parecer menos absurdo. Talvez fosse porque ele não parecia um monstro, mas um homem carregando o peso de algo muito maior. Você não é o único, é? A pergunta escapou antes que eu pudesse segurá-la. Ele parou, mas não se virou para me encarar. Não, há outros, muitos outros. Mas o clã, meu clã, eles estão presos, amaldiçoados. A última palavra saiu quase como um sussurro, e algo na maneira como ele a disse me fez estremecer. Rafael explicou com relutância que o clã que ele liderava estava ligado à maldição da lua vermelha. A cada ciclo, eles ficavam mais fracos, mais desesperados, e agora a tensão entre eles estava no auge. Alguns queriam lutar para se libertar. Outros, liderados por alguém chamado Adriana, achavam que o sacrifício de uma vida humana poderia quebrar a maldição. Minha mente foi rápida em fazer a conexão. Eles acham que sou eu, não é? Ele finalmente se virou, e a dor em seus olhos era quase palpável. Eles sabem que é você, e eles estão certos de certa forma. Minha respiração ficou presa na garganta. Mas eu não vou deixar que eles te toquem. O tom em sua voz era definitivo, quase ameaçador, mas também carregado de algo que eu não conseguia identificar. Culpa, talvez, ou medo. Quem é Adriana? Perguntei, tentando ganhar tempo para processar tudo. Rafael hesitou antes de responder. Minha irmã. Apenas 2 palavras, mas elas carregavam um mundo de conflitos. Ela é complexa, inteligente, forte. Mas ela sempre acreditou que o clã vem antes de tudo, inclusive de mim. Havia tanto para absorver que minha mente parecia prestes a explodir. Vampiros, maldições, um clã dividido. E agora eu estava no meio disso tudo. Rafael estava certo. Eu não deveria ter vindo. Mas de alguma forma, eu sabia que não era apenas uma coincidência. Algo naquela maldição, naquela cidade, naquela lua, estava ligado a mim. E eu precisava descobrir o quê.
Eu mal conseguia dormir depois do encontro com Elliot. Suas palavras ecoavam na minha mente como um alerta constante. Você está ligada à maldição da lua vermelha. E, se você não tomar cuidado, vai acabar morta por isso. Mas o que isso realmente significava? Como eu estava conectada a algo tão antigo e perigoso? E, mais importante, por que Rafael não me contava tudo? No dia seguinte, Rafael veio me buscar antes do amanhecer. Havia urgência em seus movimentos, um tipo de pressa que eu não conseguia ignorar. Precisamos conversar, ele disse, a voz mais grave do que nunca. Há coisas que você precisa saber antes que seja tarde demais. Eu o segui, mesmo sabendo que cada resposta traria mais perguntas. Ele me levou para um lugar afastado da cidade, uma pequena caverna escondida entre as árvores. No interior, as paredes estavam cobertas por marcas e símbolos que eu não reconhecia, mas que pareciam antigos e carregados de significado. No centro da caverna, havia algo que parecia uma tela de pintura, parcialmente coberta por um tecido. Isso pertenceu a ela, Rafael disse, a voz quase um sussurro. Quem é ela? Perguntei, mas no fundo já sabia a resposta. Selene, ele respondeu, confirmando o que eu temia. A mulher que você era. Eu recuei, minhas mãos tremendo. O que você quer dizer com eu era? Ele suspirou, como se as palavras fossem difíceis de formar. Você é a reencarnação dela, Elisa. E esta pintura é a chave para tudo. Ele me explicou que Selene era uma artista, assim como eu, e que havia criado uma pintura especial, carregada de magia, antes de morrer. A pintura estava incompleta, e a maldição da lua vermelha começou quando ela foi interrompida. Você precisa terminá-la, ele disse, os olhos fixos nos meus. É a única maneira de quebrar a maldição. Mas por que eu? Perguntei, minha voz carregada de desespero. Eu não sei nada sobre magia ou maldições. Ele se aproximou, segurando minhas mãos. Você sente, não sente? Algo dentro de você, algo que sempre esteve aí. Sua conexão com a arte não é coincidência. Você foi feita para isso. Eu queria negar, mas ele estava certo. Sempre houve algo inexplicável sobre minha relação com a pintura, uma espécie de instinto que eu nunca compreendi. E agora, olhando para aquela tela, senti algo acordar dentro de mim. Era como se a pintura me chamasse, pedindo para ser completada. Rafael levantou o tecido, revelando a obra inacabada. Era magnífica, mas também perturbadora. A cena mostrava uma mulher sob uma lua vermelha, cercada por sombras que pareciam vivas. O espaço vazio no canto da pintura parecia implorar para ser preenchido, como uma ferida aberta. Se você terminar isso, a maldição será quebrada, ele disse, sua voz cheia de convicção. Mas há um preço. Meu coração disparou. Que preço? Ele desviou o olhar, como se não quisesse dizer. A conexão entre você e a pintura vai consumir algo de você. Não sei o que será, mas não será fácil. Eu fiquei ali, encarando a tela, sentindo o peso de tudo o que estava em jogo. Parte de mim queria fugir, deixar tudo para trás. Mas outra parte, uma parte mais profunda, sabia que não tinha escolha. Eu vou fazer isso, eu disse finalmente, minha voz mais forte do que eu esperava. Rafael apenas assentiu, mas pude ver nos seus olhos que ele não estava aliviado. Ele estava com medo, por mim. A tensão entre os vampiros do clã estava mais palpável do que nunca. Rafael me avisou para evitar contato com os outros, especialmente com Adriana. Ela fará qualquer coisa para proteger o clã, mesmo que isso signifique te sacrificar, ele disse, o tom sombrio em sua voz enviando arrepios pela minha espinha. Mas foi só quando eu a conheci que entendi o que ele queria dizer. Adriana Belmont era o oposto de Rafael em quase todos os sentidos. Onde ele era reservado e melancólico, ela era vibrante, quase agressiva,
com uma beleza imponente e uma presença que dominava qualquer ambiente. Seus olhos tinham a mesma intensidade dos dele, mas em vez de tristeza, carregavam algo muito mais perigoso: ambição. Nos encontramos pela primeira vez em uma clareira próxima ao esconderijo de Rafael. Eu não sabia que ela estava me observando, até que ela se revelou saindo das sombras como se fosse parte delas. "Então você é Elisa", ela disse, o tom carregado de sarcasmo. "A famosa chave da luz. Confesso que esperava mais." Ela circulou ao meu redor, seus passos lentos e calculados. "Você sabe o que está em jogo aqui? Quantas vidas dependem de você?" Eu queria responder, dizer que estava tentando, mas as palavras não vieram. Havia algo nela que me paralisava, como se soubesse exatamente onde atacar para me enfraquecer. "Rafael confia em você", ela continuou, sua voz se tornando mais fria. "Mas ele sempre foi um sonhador. Ele acha que pode quebrar a maldição sem sacrificar nada." Ela parou bem na minha frente, os olhos fixos nos meus. Eu não sou tão ingênua. Eu sabia o que ela estava insinuando, mas mesmo assim perguntei: "O que você quer dizer?" Adriana deu um sorriso que não chegou aos olhos. "Às vezes, para salvar muitos, é preciso sacrificar um. Você não vê? Sua vida pode salvar o clã inteiro." Meu coração disparou, e antes que eu pudesse recuar, ela segurou meu braço com força, o frio de seu toque me fazendo estremecer. "Você é importante, Elisa", ela disse, o tom quase gentil. "Mas não como Rafael pensa. Ele está cego, preso ao passado. Eu farei o que ele não tem coragem de fazer." Antes que eu pudesse reagir, senti algo me puxar. Era como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés, e a escuridão me engoliu. Quando abri os olhos, estava em um lugar diferente. Uma sala subterrânea, iluminada por velas, com símbolos estranhos gravados nas paredes. Adriana estava ali, observando-me com um olhar calculista. "Rafael não pode te proteger aqui", ela disse, sua voz baixa, mas cheia de convicção. "O ritual deve ser feito. A maldição precisa ser quebrada." Foi então que percebi. Ela planejava usar a pintura, mas do jeito dela. E isso significava sacrificar algo, ou alguém. A raiva tomou conta de mim, sobrepondo o medo. "Você acha que pode decidir isso sozinha? Quem te deu o direito?" Ela não recuou diante da minha reação. "Eu sou a única que vê as coisas claramente", ela respondeu. "Rafael está preso a um ideal impossível. Eu não tenho esse luxo." Antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, ouvi passos. Rafael surgiu na entrada da sala, seus olhos queimando de raiva. "Solte-a, Adriana", ele ordenou, sua voz mais ameaçadora do que eu jamais tinha ouvido. Ela não parecia surpresa com sua chegada, mas havia um brilho nos olhos dela, como se soubesse que isso aconteceria. "Você está cometendo um erro", ela disse, sem soltar meu braço. "Está colocando o clã inteiro em risco por causa dela." Rafael deu um passo à frente, a tensão entre eles quase tangível. "E você está repetindo os erros do passado. Isso não vai acontecer de novo." Houve um momento de silêncio, pesado e carregado de significado. Finalmente, Adriana soltou meu braço, mas não antes de lançar um último olhar para Rafael. "Se você falhar, será culpa sua." E então, ela desapareceu, deixando-me com mais perguntas do que respostas. A noite da lua vermelha finalmente chegou. O céu parecia estar em chamas, com a lua brilhando como um rubi incandescente. As sombras da floresta se alongavam, como se fossem parte de algo vivo, algo que aguardava o momento certo para atacar. E eu estava no meio de tudo, carregando um peso que parecia maior do que eu poderia suportar. Rafael me levou para a catedral abandonada, um lugar que ele dizia ser essencial para o ritual. As paredes de pedra estavam cobertas por vitrais que refletiam a luz da lua, enchendo o espaço com tons vermelhos e dourados. No centro, a pintura inacabada de Selene estava apoiada em um pedestal, parecendo tão viva quanto as sombras que nos cercavam. "Você sabe o que fazer."
Rafael disse, mas sua voz estava tensa. Ele sabia que algo estava errado. Eu também sabia. O ar estava pesado, carregado de uma energia que fazia minha pele formigar. Não estávamos sozinhos. Adriana apareceu primeiro, emergindo das sombras como uma rainha assumindo seu trono. Você realmente acha que pode fazer isso sozinho? Ela perguntou, sua voz cheia de desprezo. Você está tão cego que não vê o que está por vir. Atrás dela, outros vampiros do Ad Isote clã começaram a surgir, seus olhos brilhando na luz da lua. Rafael se posicionou entre mim e eles, seu corpo rígido como aço. Fiquem longe dela, ele ordenou, mas Adriana apenas sorriu. Você não entende, irmão. Não se trata de você ou de mim. Trata-se do clã. E eu vou fazer o que for necessário. Antes que Rafael pudesse responder, outro som ecoou pela catedral. Elliot entrou pela porta principal, seguido pelos caçadores. Então, é aqui que tudo termina, ele disse, seus olhos se fixando em mim. A escolha é sua, Elisa. Você vai confiar nele ou vai fazer o que precisa ser feito? A tensão no ar era quase insuportável. Todos pareciam estar esperando pelo meu próximo movimento. Eu me aproximei da pintura, minhas mãos tremendo. Mas quando toquei o pincel, algo mudou. Era como se a energia da pintura passasse por mim, mostrando-me visões do passado. Eu vi Selene, vi Rafael, vi o clã, e vi a maldição tomando forma, nascida de traição e dor. Adriana avançou, mas Rafael a interceptou. Eles se enfrentaram no centro da catedral, uma luta intensa que parecia mais uma dança mortal. Os outros vampiros hesitaram, divididos entre os dois líderes, enquanto os caçadores começaram a atacar, transformando a catedral em um campo de batalha. Elliot tentou se aproximar de mim, mas eu o detive com um olhar. Você disse que a escolha é minha, eu disse, minha voz firme apesar do caos ao meu redor. Então eu escolho isso. Peguei o pincel e comecei a pintar, deixando que a energia me guiasse. Cada pincelada parecia uma batalha por si só. A luz da lua se intensificou, e as sombras começaram a se contorcer, gritando como se estivessem sendo arrancadas à força. A catedral tremeu, pedaços de pedra caindo do teto, mas eu continuei. Não podia parar. Não podia falhar. No meio da batalha, Rafael foi derrubado por Adriana. Ela estava prestes a atacá-lo quando algo mudou. A pintura brilhou intensamente, e a luz da lua se concentrou nela, como se estivesse canalizando todo o seu poder. Adriana gritou, mas não de dor. Era algo mais profundo, como se a maldição estivesse sendo arrancada dela. Rafael aproveitou o momento e conseguiu desarmá-la, mas não a matou. Ele apenas a olhou com um misto de tristeza e determinação. Acabou, ele disse, mas ela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo por seu rosto. Não para mim. Com a última pincelada, senti um estalo dentro de mim, como se algo tivesse se partido. A luz da pintura explodiu, preenchendo a catedral e silenciando tudo ao nosso redor. Quando a luz desapareceu, as sombras tinham ido embora. A catedral estava em ruínas, mas o silêncio era quase reconfortante. Rafael estava ao meu lado, seu olhar fixo na pintura. Você conseguiu, ele disse, mas havia algo na voz dele que me fez tremer. Mas há sempre um preço. A catedral estava silenciosa, mas o peso do que tinha acabado de acontecer ainda pairava no ar. Eu me sentia exausta, como se cada parte de mim tivesse sido arrancada e remontada de maneira diferente. A pintura ainda brilhava levemente, como as brasas de uma fogueira que está prestes a se apagar. Eu sabia que a maldição tinha sido quebrada, mas algo dentro de mim dizia que o preço ainda não havia sido pago. Rafael se aproximou lentamente, o rosto marcado pela batalha, mas os olhos fixos em mim. Está feito, ele disse, mas não havia alívio em sua voz. Ele parecia mais preocupado, quase resignado. Você salvou todos nós, mas agora é minha vez. Do que você está falando? Perguntei, minha voz soando estranhamente distante. Ele olhou para a pintura,
depois para mim, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. A maldição foi quebrada, mas o ritual não está completo. A energia precisa de um vínculo final. E isso significa que alguém precisa carregar o fardo. Não, eu disse, minha voz ganhando força. Não pode ser você. Deve haver outra maneira. Mas ele balançou a cabeça, um pequeno sorriso triste surgindo em seus lábios. Sempre foi o meu destino, Elisa. Desde o começo. Antes que eu pudesse protestar, ele deu um passo em direção à pintura, a luz da lua envolvendo-o como uma aura. Adriana, que estava caída próxima a nós, tentou se levantar, mas parou ao ver o que estava acontecendo. Você não pode fazer isso, Rafael, ela disse, a voz quebrada. Não depois de tudo. Mas ele apenas olhou para ela, com uma expressão que parecia misturar perdão e despedida. Eu posso, e vou. A luz da pintura começou a crescer novamente, envolvendo Rafael em um brilho intenso. Por um momento, eu pensei que ele fosse desaparecer. Completamente. Mas então algo mudou. A luz se condensou, como se estivesse sendo absorvida por ele. E de repente, tudo ficou quieto. Quando a luz desapareceu, Rafael estava ajoelhado no chão, respirando pesadamente. Ele parecia diferente. Não havia mais o brilho sobrenatural em seus olhos. E a pele dele, que antes parecia perfeita e imortal, agora mostrava marcas sutis, como se o tempo tivesse finalmente alcançado-o. Ele olhou para mim, e eu soube instantaneamente o que tinha acontecido. Eu não sou mais como antes, ele disse, sua voz carregada de emoção. A maldição se foi, mas levou algo de mim. Eu sou humano, pelo menos em parte. Eu me ajoelhei ao lado dele, tentando entender o que aquilo significava. Ele ainda era Rafael, mas algo havia mudado. A eternidade que ele carregava com tanta dor havia sido arrancada dele, e agora ele era mortal. Pela primeira vez, ele parecia verdadeiramente vulnerável. E de alguma forma, isso o tornava ainda mais real. Adriana observava em silêncio. Lágrimas, escorrendo pelo rosto. Você sacrificou tudo, ela disse, a voz quase inaudível, por ela. O Rafael não respondeu, mas o olhar que ele me deu foi suficiente. Eu não sabia o que dizer, porque sabia que ele estava certo. Ele tinha feito isso por mim, por nós. Quando saímos da catedral, o céu começava a clarear. O vermelho da lua, vermelha, estava desaparecendo, substituído pelo azul suave da manhã. Rafael olhou para o horizonte, como se estivesse vendo o nascer do sol pela primeira vez. E talvez estivesse. Isso é um novo começo, ele disse, mais para si mesmo do que para mim. Mas não significa que o perigo acabou. Sempre haverá algo nos perseguindo. Ele me olhou novamente, desta vez com um pequeno sorriso. Mas agora, enfrentamos isso juntos. Eu segurei sua mão, sentindo o calor pela primeira vez. Era diferente, mas reconfortante. E enquanto caminhávamos de volta para a cidade, uma única frase ecoava na minha mente, como um aviso e uma promessa ao mesmo tempo. O amor nunca fica longe. Ele sempre encontra o caminho de volta.